Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino e você está na aula de Língua Portuguesa. Vamos começar? Hoje falaremos um pouco mais sobre o uso das conjunções, aquelas que empregamos nas orações que são subordinadas, do tipo substantiva e do tipo adjetiva. Pega o seu caderno, pega o seu lápis, pega o celular, de repente para você fotografar, algo que está passando aqui nessa aula. E se ficar alguma dúvida, você já sabe, visita lá a plataforma Eduque. Vamos iniciar então o conteúdo de hoje. Iniciemos com a análise desse anúncio que vocês estão vendo. Na verdade, esse anúncio ele partiu de uma matéria que foi divulgada em um jornal, tá bom? O fundo dele ali tem um jornal e a frase diz assim: essa galera não joga, mas faz gol. Bom, ali tá pequenininho, né? Mas talvez vocês tenham notado que tem muitas pessoas ali naquela capa de jornal. Aquela galerinha ali se diz, auto-intitula Nação Rubro-Negra. Quem aí é flamenguista já sabe, né, de quem nós estamos falando. Ali, né, essa imagem, ela faz menção aos torcedores do Flamengo. Se você é de outro time, não fique chateado, é apenas um exemplo para a gente começar a aula, tá bom? Vamos voltar na frase? Então, essa galera não joga, mas faz gol. Como é importante, né, gente, a gente perceber que a torcida tá ali desejando a vitória e está apoiando o time. Então, ali o título, ele faz essa reflexão. Vamos observar um pouquinho gramaticalmente? Então, essa galera não joga. Olha ali o meu primeiro verbo, né? Jogar, tá? O segundo verbo vem logo na extensão, ó. Mas faz gol. Faz. Olha só. Ali nós temos o fim do período na palavra gol. Fechou ali o título da matéria. E nós encontramos dois verbos. Lembrando lá da nossa aula, o verbo aqui, dentro desse enunciado, nós vamos chamar de oração, né? Aqui, uma frase oracional, porque ela tem os verbos, né? Agora que nós já encontramos os verbos, vamos pensar na relação que esses verbos estabeleceram. Olhando para ali o primeiro verbo, o verbo joga. Essa galera não joga. Será que eu consigo encerrar ali a frase? Se tivesse apenas essa galera não joga, estaria tudo bem? Olha só, para a gramática, estaria. Por quê? Nós temos o sujeito, essa galera, e o verbo ali joga, né? Que está na forma intransitiva. Então, ali não há necessidade de um complemento. Quer dizer que a frase está completa, né? Então, ela é o que nós chamamos, no caso ali, até para relembrar a aula que nós já fizemos, ela é uma oração coordenada assindética, né? Aquela que não foi introduzida por conjunção aí, tá bom? Já na segunda oração, mais faz gol, a gente entende que existe uma conjunção, né? Então, é uma conjunção do tipo coordenativa, aquela que foi colocada ali, porque os dois verbos estão se relacionando de modo independente. Por que, professora, de modo independente? Porque vocês viram que a primeira frase eu consegui isolar, né? Mas essa galera não joga, eu consegui isolar. E se eu trouxer a segunda frase isolada, essa galera ali não joga, eu digo, mas ela, né, faz gol, no sentido mais metafórico, a gente vai entender também que ela é independente. A diferença entre uma oração e outra é que uma é assindética, aquela que não é introduzida por conjunção, e a outra é sindética. E naquele caso, é uma sindética do tipo adversativa, tá? Eu usei essa frase para a gente lembrar a aula onde nós estudamos ali, na qual, né, nós estudamos os períodos compostos por coordenação, tá bom? Vamos olhar a frase ao lado? O tempo passa, mas algumas coisas não mudam. Acho que ali já dá para a gente identificar de novo os verbos, né? Passa e mudam. Dois verbos. Qual a relação entre eles, né? Ali observamos uma relação de independência. Ou seja, novamente, é uma oração coordenada, tá? Agora vamos olhar essa segunda imagem. A segunda imagem diz assim: descobri que morango é demais. Ali nós temos o morango, é a campanha assim da Hortifruti, como vocês já conhecem aqui das aulas, né? E ali vocês estão vendo que o morango está sentado na cadeira e está dando uma entrevista, né? Aquilo ali, gente, é uma figura de linguagem que nós chamamos de personificação ou prosopopeia. Quando a gente pega esses seres inanimados e dá vida a eles, né? Ali, no caso, o morango está dando uma entrevista. Então, é um efeito aí produzido pelo uso de uma figura de linguagem, tá bom? É o morango que diz: descobri que morango é demais. Bom,
Vamos analisar assim sintaticamente? Olha só, o primeiro verbo ali, a nossa primeira oração, é o verbo descobrir. Após identificar o verbo, a gente precisa pensar quem é o sujeito desse verbo. Quando nós conjugamos o verbo descobrir, nós identificamos que o sujeito dele é o sujeito eu, que é a primeira pessoa do singular. Eu descobri. Quem descobre, descobre algo. Quem descobre, descobre alguém. Então, observem, quando eu penso no verbo e eu penso nas palavras algo ou alguém, eu não preciso de uma preposição, eu preciso apenas dessa complementação. Quer dizer que o verbo está pedindo uma complementação direta, que na gramática, né, recebe a classificação de objeto direto. O verbo descobrir está pedindo um objeto direto, ele está pedindo um complemento, tá? Quando nós observamos ali, observamos que o complemento que ele recebeu foi uma frase, né? Olha só, que morango é demais. Eu observo que esse complemento que ele recebeu é uma frase com verbo. Gente, olha só, o que nós concluímos aqui? Que essa segunda frase, essa frase que tem um verbo, ela só existe porque o primeiro verbo pediu. Vocês perceberam isso? Olha só, descobri que morango é demais. Essa parte que morango é demais só existe porque o primeiro verbo precisou. Isso sim é uma relação de dependência e essa sim é uma oração subordinada. Olha só, ali para vocês, ó, o eu é o sujeito simples, né? O descobrir é o verbo, que morango é demais é o complemento. E nós já vimos que é do tipo objeto direto. Olha uma frase mais simples. Eu descobri a resposta. Ali eu tenho apenas um verbo. Vejam que o sujeito é eu, o verbo é descobrir. Só que quando eu penso no que a pessoa descobriu, quem descobre algo, ele descobriu a resposta, é uma palavrinha só, não tem verbo, né? Então ali não vou ter uma relação de subordinação, tá, gente? Ali eu tenho um período simples. Só para poder organizar o nosso pensamento, vamos lá. Quando a frase tem apenas um verbo, como em eu descobri a resposta, teremos período simples. Ele não pode ser nem coordenado, nem subordinado. Agora, a partir da existência de dois verbos, é que a gente vai analisar. Quando esses verbos se relacionarem de maneira independente, ou seja, existe a primeira construção frasal, ela não pede uma complementação. Existe a segunda construção frasal, ela também não pede uma complementação, ela não complementa a primeira, coordenado. Já quando encontrarmos frases onde a extensão frasal exige uma complementação, quando a gente percebe que a segunda frase ou a primeira existe, porque um dos verbos precisou daquilo, teremos uma relação aí de subordinação. Vamos ver essa outra campanha? Você nunca viu lutadores que usam também as cordas. Bom, o texto, a linguagem verbal foi posta. Agora observem que as cordas ali das quais eles estão falando são as cordas de um violão, né? Então já tem uma mensagem ali colocada pra gente sobre as pessoas aí do campo da música, né? E eles realmente estão usando uma luva, né? Para dar ideia realmente de luta. Muito bem. Agora que nós já entendemos a mensagem, que essa galera da música aí também, né, participa do campo artístico e luta muito pelos seus direitos também, vamos analisar sintaticamente, tá? Você nunca viu lutadores que usam também as cordas. Olha só, o sujeito é você. Qual ação está sendo desenvolvida? A ação de ver. Você nunca viu, né? O nunca ali funciona como um advérbio de negação. Quem vê, gente, vê algo, vê alguém, vê alguma coisa. Olha só, do verbo eu consigo falar direto as palavras algo, alguém, alguma coisa. É direto, tá vendo? Então, o que nós vamos observar? Que quem vê algo ou vê alguém. Então, aqui ele está falando de algo que foi visto, né? No caso, os lutadores, né, que foram vistos. Lutadores é o complemento do verbo ver, né? O verbo se ligou direto à palavra algo ou alguém. Então, ali eu tenho uma complementação direta, que a gramática chama de objeto direto. Depois dele vem um que, né? Olha só, gente, um que. Lutadores que usam também as cordas, né? Olha, eu percebo que depois do que tem um verbo, uma outra ação. Usam, né? O verbo usar também se refere aí aos lutadores, né? Gente, vamos observar as relações? Na primeira frase, nós tínhamos
Descobri, como vocês viram ali, que morango é demais, né? Eu observei que tem um quê? Tem um quê? Descobri que morango é demais. Olha, esse quê é importante pra gente. Se eu não conseguir trocar esse quê por uma outra palavra, quer dizer que ele é uma conjunção integrante. Já quando eu conseguir trocar um quê por uma outra palavra, eu vou verificar a relação. Aqui no caso desta frase, você nunca viu lutadores que usam tão bem as cordas? Eu consigo trocar o quê pela expressão os quais. Olha só, você nunca viu lutadores os quais usam também as cordas. Tá vendo? Vocês perceberam? Quando você não conseguir trocar, conjunção integrante. Quando você conseguir trocar pelos quais, você vai colocar o nome aí de pronome relativo. Porque o que, quando eu consigo trocar pela expressão o qual, a qual, os quais ou as quais, aí no caso, né, as variantes dela, eu vou ter aí pronome relativo. Professora, por que eu tenho que saber essa diferença? Porque se você usa o que? Conjunção integrante, que não vai trocar por nada, a oração subordinada ali, que foi iniciada, será substantiva. E quando você tiver esse que você conseguiu trocar por um pronome relativo, você observa que atrás dele tem ali um substantivo, você vai encontrar uma oração subordinada que é uma adjetiva, tá? Então essa é a diferença, tá bom? Agora, eu quero que vocês observem o texto que está aí na imagem de vocês. Esse é o Armandinho, né? Na tela de vocês tem uma tira, é o Armandinho. O Armandinho diz assim: em meio ao preconceito e ao ódio, ele disse que somos todos irmãos e que devemos amar uns aos outros. De fato, real. Observe o que está sublinhado, que somos todos iguais. Gente, ele disse, ele é o sujeito, disse é o verbo, né? E a complementação? Que somos todos ali irmãos. Eu consigo trocar esse que? Será que dá para trocar pelos quais? Ele disse os quais somos. Fica um pouco estranho, né? Quer dizer que ali nós não temos um pronome relativo. Esse que não pode ser trocado, então ele é uma conjunção integrante. Se ele é uma conjunção integrante, estamos diante de uma oração subordinada que é do tipo substantiva. Olha só, as orações substantivas, elas são classificadas pela maioria dos gramáticos aí com 6 classificações, tá? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, dependendo da função que elas vão exercer, tá bom? Então, cada uma delas exerce uma função e aí você pode classificar conforme essas funções, tudo bem? Aqui, ó, o nosso para casa, o nosso exercitando, tá bom? Tem uma frasezinha, corre, faz a foto da questão, tá bom? É para classificar essa parte, parece que estamos numa desvantagem de 10 para 1, então sugiro que nos desaproximemos. Ele pergunta a relação de subordinação das duas e nós temos ali como gabarito a letra D, tá, galerinha? A primeira é subjetiva, ela tem a função de sujeito, e a segunda é objetiva direta, vai ter a função de objeto direto, tá bom? Esse conteúdo continua na próxima aula. Para você rever essa, você vai lá na plataforma Eduque, tá bom? A gente tem a plataforma eduque.ce.gov.br e você vai lá e reassiste. Até a próxima!